A gente está falando aqui de uma tecnologia que promete ler o que se passa na cabeça e no coração das pessoas. De um lado, tem a promessa de um futuro quase utópico, sabe? Com mais bem-estar, mais produtividade, mas do outro lado tem uma visão bem distópica de vigilância e de preconceito. Hoje a gente vai fundo na inteligência artificial de emoção e tenta responder a grande pergunta. Afinal, o que a gente deve fazer com ela? Pensa numa entrevista de emprego, só que em vez de uma pessoa, quem está avaliando é um algoritmo. Ele fica ali analisando cada microexpressão para decidir se alguém parece engajado, ou estressado, ou até se é confiável. Parece coisa de filme, né? Mas não é. Isso já está acontecendo. A IA de emoção já está por aí, tomando decisões que podem mudar completamente a vida de uma pessoa. Tá, mas para a gente entender como chegamos a esse ponto e, principalmente, para onde estamos indo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e definir o que é exatamente essa tal tecnologia que lê emoções. Basicamente, a IA de emoção é um sistema que foi criado para detectar sentimentos. E ele faz isso analisando dados como as nossas expressões faciais, o tom da nossa voz e até alguns sinais fisiológicos. A ideia é tentar quantificar uma coisa que a gente sempre achou que era super pessoal e humana, o que estamos sentindo. E olha, essa tecnologia já está em todo lugar. Ela está sendo usada para filtrar candidatos em processos seletivos, para ver se os alunos estão prestando atenção nas aulas online e até para medir o nível de estresse de quem trabalha num call center. As aplicações estão crescendo muito rápido, em áreas bem delicadas. Então, qual é o lado bom da história? Quem defende a IA de emoção não vê só um futuro mais eficiente. A visão é de um futuro genuinamente melhor. E é importante a gente entender esse argumento. E aqui está o centro de todo o debate. De um lado, a promessa de mais bem-estar, segurança, produtividade. Do outro, o perigo real de vigilância, de preconceito e de decisões que se baseiam numa ciência que é bem questionável. É a utopia contra a distopia, lado a lado. Para a gente ter um exemplo concreto dessa promessa, imagina um software que analisa uma reunião online e depois te dá um toque falando: olha, tal pessoa dominou 80% da conversa, enquanto outros quase não falaram. A ideia aqui é usar a IA como uma ferramenta para criar ambientes de trabalho mais justos, mais colaborativos. Mas, claro, para cada promessa dessas, existe um alerta que é igualmente forte. Os críticos dessa tecnologia enxergam um caminho bem mais sombrio para ela. O grande perigo é o poder de rotular. Um algoritmo pode olhar para uma expressão de concentração e interpretar como desinteresse, e aí pronto, um candidato é marcado como inadequado. Ou um aluno que está com dificuldade, franze a testa, é classificado como desatento. Esses rótulos podem ter consequências devastadoras e, pior, muito injustas. E as críticas vão ainda mais fundo, sabe? Tem gente que argumenta que essa tecnologia é só uma versão moderninha de uma pseudociência antiga e bem perigosa. Aquela ideia de que dá para julgar o caráter de alguém só pela aparência. A preocupação é que a gente esteja construindo, em grande escala, sistemas de vigilância emocional que abrem portas para muita manipulação. E é aqui que a gente chega num ponto crucial da conversa. O problema talvez não seja só como a tecnologia é usada, mas a própria ciência que serve de base para tudo isso. A grande maioria desses sistemas se baseia numa ideia central, a chamada teoria da emoção básica. Ela diz basicamente que emoções como felicidade, tristeza, raiva têm uma aparência universal. Ou seja, um sorriso é um sorriso e significa felicidade em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa. É uma premissa até que simples, mas que sustenta toda essa indústria. O problema? Bom, a ciência moderna está questionando essa ideia com muita força. Pesquisas e mais pesquisas mostram que o jeito que a gente expressa o que sente varia, e muito, de cultura para cultura e até de pessoa para pessoa. Essa teoria acaba sendo vista como simplista demais, e o perigo é que os sistemas baseados nela podem estar fundamentalmente errados. E talvez a crítica mais forte de todas venha da própria pessoa que, de certa forma, inventou esse campo. Rosalind Picard, conhecida como a madrinha da computação afetiva. Ela mesma disse que o jeito que essa tecnologia está sendo usada preocupa tanto, mais tanto, que a está fazendo recuar. Quer dizer, quando a própria criadora soa o alarme desse jeito, é porque o perigo é muito real. E esses debates, eles não estão só no campo das ideias, não. Eles estão gerando ações bem concretas. A União Europeia, por exemplo, na sua nova lei de IA, decidiu proibir o uso da IA de emoção em dois dos lugares mais sensíveis que a gente pode imaginar: ambientes de trabalho e escolas. E o motivo é justamente por causa desses riscos todos.
O que nos leva à peça final desse quebra-cabeça. Com tanta crítica, tanto científica quanto ética, por que essa tecnologia continua avançando com tanta força? A resposta, como quase sempre, tem a ver com uma força muito poderosa. O dinheiro. A previsão é que a indústria de IA de emoção se torne um mercado de quase 43 bilhões de dólares. Com tanto dinheiro assim em jogo, a pressão econômica para continuar desenvolvendo e vendendo isso pode acabar sendo mais forte do que qualquer debate sobre ética ou sobre a ciência por trás de tudo. E isso tudo nos traz de volta para a pergunta do começo. Com uma promessa tão grande, um perigo tão real, uma ciência tão questionada e um mercado tão valioso, a questão continua no ar. O que a gente faz com o IA de emoção? A resposta para isso vai definir não só o futuro dessa tecnologia, mas também que tipo de futuro a gente quer construir.